abrir agora na carta aos Hebreus. Estamos no capítulo 9. Capítulo 9 da carta aos Hebreus. Esse capítulo ele tem uma introdução e um desenvolvimento. E nós pregamos acerca da introdução na quarta-feira. E hoje nós vamos ver o desenvolvimento desse capítulo, dos versículos de 11 a 28. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 28, cujo título é, diga, Segunda Aliança. A introdução que nós vimos na quarta-feira tratou de elementos da primeira aliança, que foi uma aliança passageira. E agora nós estamos na segunda aliança. Os elementos da primeira aliança já passaram. Nós estamos agora vivendo os elementos da segunda e nova aliança em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então vamos ler juntos. Hebreus 9, de 11 a 28. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores,
porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aleluia! Eu gostaria que você repetisse esse último versículo. O último versículo 28. Podem ler? Vamos ouvir só as mulheres. Agora os homens aí. Todos juntos a última vez. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aleluia! Diga, Cristo aparecerá. Essa é uma das promessas neotestamentárias. Glória a Deus. Uma das promessas do Novo Testamento. Uma das promessas para a igreja de Cristo Jesus. Cristo aparecerá outra vez. Jesus aparecerá outra vez. Na sua primeira vinda, quando Jesus terminou toda a missão que ele tinha que fazer aqui na terra, ele foi elevado às alturas. É a assunção de Jesus ao céu, quando ele foi elevado para cumprir a obra da salvação, da qual nós estamos tratando aqui dentro da Epístola aos Hebreus. Estamos tratando nesses dias sobre acerca da obra da salvação, vários pontos que se devem meditar acerca dessa obra estão sendo tratados dentro dessa epístola aos Hebreus, que faz dessa epístola, dessa carta, uma carta altamente soteriológica. Ou seja, soteriológica vem de salvação, uma carta que fala acerca da nossa salvação, do nosso Salvador. Jesus Cristo é as duas coisas. Ele é o nosso Salvador e Ele é a nossa salvação. A salvação não é uma coisa diferente de Jesus. Jesus é o nosso Salvador, como realizador da salvação, mas Ele também é a própria salvação.
Diga, Jesus é Salvador. Jesus é a salvação. Glória a Deus. Jesus veio realizar essa obra, e essa obra da salvação tem vários pontos importantes, dentre eles os 4 atos salvíficos. Os 4 atos salvíficos de Cristo. O primeiro é relatado no início dos evangelhos, especialmente Mateus, Lucas e também João. Marcos já começa direto com Jesus já adulto. Mas Mateus e Lucas colocam detalhes da encarnação de Cristo, da sua concepção virginal, do seu nascimento sem a mancha do pecado. E João coloca de uma maneira teológica, dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, o primeiro ato salvífico é diga com a letra E, hein? Encarnação. Glória a Deus. Nós cristãos cremos na encarnação de Cristo. Cuidado, não confunda, não é doutrina espírita, que a doutrina espírita é da reencarnação. Os espíritas acreditam que os mortos são depois reencarnados. E nós acabamos de ler aqui nesse capítulo 9 de Hebreus, o versículo 27, desmentindo essa mentira da reencarnação, né? Estão vendo aí? Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Leiam vocês. Esse versículo 27 é um versículo que nos ensina que não existe reencarnação. Nós cremos na encarnação. O que é? É o primeiro ato salvífico. Para ser o nosso Salvador, para ser a nossa salvação, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que só tinha a natureza divina, precisou receber também a natureza humana. Isso é a encarnação de Jesus, o Filho de Deus, tornando-se homem, recebendo, além da natureza divina, a natureza humana, sendo dotado como nós de um corpo, tá? Corpo dotado de alma, de espírito. Jesus foi feito homem, sem, contudo, deixar jamais de ser Deus. Ele passou a ser, ao mesmo tempo, Deus e homem. Nas pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai e o Filho, eles possuem apenas a natureza divina. Mas para nossa salvação, o Filho, na plenitude dos tempos, como diz aqui a palavra de Deus, ele recebeu, além da natureza divina, também a natureza humana, ele foi feito homem. A encarnação de Cristo não é uma prova de que Jesus é metade Deus e metade homem. Não é metade Deus e metade homem. Ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Um ser único com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele se fez homem como nós para morrer em nosso lugar. A morte de Jesus foi o segundo ato salvífico. Foi necessário que ele morresse, para que ele seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O que nós lemos aqui no capítulo 9 de Hebreus é que na primeira aliança, na antiga aliança, muitos cordeiros foram mortos. Esses cordeiros que foram mortos, por muitos que foram, por muito sangue que foi derramado no primeiro tabernáculo, cordeiros sacrificados pelos sacerdotes levitas da primeira aliança, todo aquele sangue jamais seria suficiente para purificar, para perdoar, para trazer salvação. Por isso, aqueles cordeiros eram sacrificados para dois propósitos. Um propósito educativo e um propósito profético. Os cordeiros eram mortos para pregar, para ensinar aquelas pessoas que um dia Deus mesmo ia providenciar um cordeiro sem mancha, um cordeiro santo, um cordeiro imaculado, e o sacrifício daquele cordeiro seria suficiente para perdoar os pecados de muitos. Aleluia. Portanto, os cordeiros que foram mortos na antiga aliança, eles eram uma figura opaca. Eles eram sombra da realidade que haveria de vir, o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E quando ele apareceu, João Batista, 2 vezes em João capítulo 1, João Batista apontou para os seus discípulos a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. É chamado de Cordeiro porque ele haveria de ser sacrificado, porque nós lemos aqui nesse texto, no versículo 22, final do versículo 22, Hebreus 9, 22, o que nós lemos aí? A última frase, repita essa frase: sem derramamento de sangue não há remissão. Para ser o nosso Salvador, para ser a nossa tábua de salvação, para ser a nossa salvação, Jesus teve que receber um corpo humano, cheio de sangue, e derramar esse sangue na sua morte, no seu sacrifício, na sua morte sacrificial de cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A salvação é um preço muito alto. Domingo à noite nós vimos o que é salvação na palavra redenção, e aqui nós temos a palavra remissão, é a mesma palavra de redenção que nós vimos aqui domingo à noite. A redenção é caríssima. Não há nada que o homem possa fazer para comprar a sua redenção. Somente o sangue de Jesus. Por isso ele teve que morrer. A morte de Jesus não foi uma derrota. A morte de Jesus foi a definitiva vitória de Deus sobre o pecado dos homens. Tem muita gente que aprendeu que na morte Jesus tinha sido derrotado, mas ele foi vitorioso na ressurreição. Não. Na morte Jesus estava sendo vitorioso. Na morte Jesus estava derrotando o pecado, estava derrotando o diabo, estava derrotando a carne, estava derrotando o mundo, para fazer dos salvos aquilo que Paulo escreveu em Romanos 8, mais que vencedores. Só somos mais que vencedores pela vitória de Cristo Jesus no derramamento do seu sangue para a remissão dos nossos pecados.
Quando Jesus morreu, Jesus de fato morreu, Jesus homem, não Jesus Deus, porque Deus é imortal, mas o homem mortal morreu. Na morte de Jesus, a morte não pôde retê-lo dentro daquele estado de morte. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu sem ter jamais cometido nenhum pecado. Por isso, a morte não teve direito de retê-lo. E ao terceiro dia, depois da sua morte, ele foi poderosamente ressuscitado. A ressurreição de Jesus é o terceiro ato salvífico. Primeiro, a encarnação. Segundo, a morte. Terceiro, a ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a obra da salvação ainda não estava completa. Precisava do quarto ato salvífico. Quando Jesus apareceu ressuscitado a Maria Madalena, lá no sepulcro, no jardim do sepulcro, emprestado de José de Arimateia, ele disse para Maria Madalena: mulher, não me retenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E Jesus disse aos discípulos, já havia dito até mesmo antes da sua morte: não tenham medo de nada, eu vou, mas eu voltarei a vós. Vocês me verão de novo, eu voltarei. Jesus foi assunto aos céus 40 dias depois da sua ressurreição para cumprir o quarto ato salvífico, que é a glorificação. Jesus foi glorificado à direita do Pai, cumprindo o que estava profetizado no Salmo 110, versículo 1, quando Davi declarou: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em hebraico ali nós lemos, disse Elohim para Adonai, o Pai dizendo para o Filho, quando o Filho voltou da terra, tendo vencido o pecado, tendo realizado a obra da salvação na terra, essa obra de salvação foi coroada, confirmada no céu pela glorificação de Jesus, assentado à direita do Pai na glória eterna. Jesus já está sentado à direita do Pai. A obra da salvação já está terminada. Quando Jesus sentou à direita do Pai, a obra da salvação está completa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso único sumo sacerdote, que não entrou no tabernáculo construído por mãos dos homens, mas entrou no tabernáculo eterno construído por Deus na glória. Ele realizou o sacrifício não com sangue alheio, com sangue de cordeiros, com sangue de animais, mas ele realizou o sacrifício com o seu próprio sangue. E ele entrou no tabernáculo de Deus, sentado à destra do Pai. Ao sentar-se à direita do Pai, a obra da salvação está completa. A obra da salvação está cumprida. O que falta cumprir agora? A plenitude dos tempos históricos. Os tempos que estão passando, inclusive o tempo que vivemos hoje, o tempo que ainda virá aí pela frente, até o que Jesus chamou de a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A consumação do século é o fim dos tempos. Quando tudo isso acabar, Jesus
que está conosco agora na sua natureza divina, porque a natureza divina de Jesus é onipresente. Como Deus, Ele é Deus onipresente. Ele está presente conosco. Ele está aqui nesse momento. Especialmente quando estamos reunidos em seu nome, como Ele disse em Mateus capítulo 18, cada vez, onde quer que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Jesus está aqui. Nós não estamos aqui em nome de presidente, em nome de governador, em nome de advogados, em nome de juízes, em nome de alguma autoridade terrena, em nome de alguma personalidade. Nós estamos aqui reunidos no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus. Por isso, cada reunião realizada em nome de Jesus, essa reunião se torna a reunião mais importante do universo. Você está agora na reunião mais importante do universo. Você está fazendo agora a coisa mais importante que você pode fazer na face da terra, porque Jesus está aqui conosco. Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra de Deus que você está ouvindo, que nós meditamos aqui em Provérbios capítulo 1, em Salmo 22 hoje, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, em Hebreus 9, e que estamos aqui meditando. Jesus é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que nessa carta aos Hebreus diz, Hebreus 4:12, é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções do coração. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, e Ele está conosco. Está conosco na modalidade da sua onipresença divina. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas no final, agora não o vemos. Não o vemos, porque na sua natureza divina, Ele é o Deus invisível. Mas nós não andamos pelas coisas que vemos, andamos pelo que não vemos. As coisas que vemos são passageiras, as que não vemos são eternas. Quando entrarmos em Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo vai dizer que a fé é a certeza, é a convicção das coisas que esperamos, mas que agora não enxergamos, agora não vemos. E como vai dizer na galeria dos grandes heróis da fé do Antigo Testamento, nós somos aqueles que andamos como se estivéssemos vendo o invisível. Por isso Jesus é invisível. Esse negócio de acreditar só porque viu, a fé que vem porque viu alguma coisa não é genuína. A fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Por ouvir a palavra de Deus vem a fé. E por isso Jesus disse para Tomé: creste porque viste? Benditos os que não viram e creram. Essa fé é um dom precioso. É o gatilho espiritual que aciona a nossa salvação pessoal, a sua salvação pessoal. Por isso Paulo disse em Efésios 2:8: por graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então, andamos por fé
e não por vista, como Paulo escreveu aos Coríntios. Andamos por fé e não por vista. Não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Por isso está escrito: o justo viverá pela fé. Só que vai chegar a hora em que também os nossos olhos verão. Porque Cristo aparecerá. Quando Jesus foi assunto aos céus para ser glorificado, os primeiros discípulos, abrem Atos capítulo 1, testemunharam a subida de Jesus aos céus, depois que ele lhes disse as suas últimas palavras, enquanto estava com eles na terra. Com eles na terra, Jesus disse, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Leiam vocês. Essas foram as últimas palavras de Jesus na terra como homem. Na terra como homem, essas foram as últimas palavras de Jesus. Sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. Em grego está escrito aqui, sereis meus mártires. A palavra mártir é a palavra grega para testemunha. Testemunha, em grego, é mártir. Nós estamos acostumados a pensar que o mártir é aquela pessoa que morreu. Então, morreu é chamado de mártir. Mártir não é a pessoa que morreu. Mártir é a pessoa que vive testemunhando até a sua morte. Nós estamos acostumados a pensar que mártir é aquele que morre matado por alguém, esquartejado, é morto publicamente, em praça pública. Não. O mártir pode morrer dormindo em sua casa de velho, com 90 e tantos anos. Mártir não é quem morre, é quem vive. Vive testemunhando aquilo que ele crê a vida toda até a sua morte. Então Jesus diz assim, recebereis poder e sereis meus mártires, sereis minhas testemunhas, vocês vão testemunhar de mim a vida toda até a morte de vocês, não importa como seja essa morte, assim vocês serão meus mártires. Essas foram as últimas palavras de Jesus. E o que é ser um mártir? O que é ser testemunha de Jesus? A testemunha tem 3 qualidades, 3 pontos. Primeiro, diga, crê no Evangelho. Segundo, diga, vive o que crê. E terceiro, diga, fala o que vive. Isso é testemunha. Testemunha de Cristo é primeiro quem crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Vamos ver esse versículo lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. A testemunha é crente. Testemunha é crente genuíno. É crente que crê em Cristo, que crê no Evangelho de Deus, que crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas não apenas crê, transforma a fé em vida. É aqui que está a continuação da encarnação. Como Jesus foi encarnado, recebendo a natureza humana, ele fez isso, ele realizou toda a obra da salvação, para que ele também seja encarnado em nós.
que nós sejamos a encarnação de Cristo, a encarnação da palavra de Deus. Nós sejamos, como Paulo disse com outras palavras, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 3, cartas vivas, cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós somos a Bíblia viva, para que as pessoas que não estão lendo a Bíblia, leiam a Bíblia em nós. Glória a Deus. A testemunha crê no Evangelho, mas a testemunha encarna o Evangelho na sua vida, na sua prática, na sua conduta. Porque aquele que ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir. Mas se não praticar, está edificando a sua casa espiritual sobre a areia, e grande será a sua ruína. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que está edificando a sua casa sobre a rocha, e virão as chuvas, e virão os ventos, e virão as enchentes, e darão com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque ela está firme, inabalável, edificada sobre a rocha. A palavra de Deus é essa rocha, se for praticada, se for vivida. Tem muito crente que não vive a palavra. Eles são insensatos. Eles não são verdadeiras testemunhas. Eles estão só no primeiro degrau do testemunho, crê no Evangelho, mas não vive o que crê. São crentes falsos, abaláveis, instáveis, e que não vão suportar as tentações que vêm contra a palavra de Deus, e vão lamentavelmente cair, e grandes serão a sua ruína, porque vão cair na eterna condenação, como nós já vimos aqui em Hebreus, de pessoas que depois de experimentarem tudo o que experimentaram, caíram. É impossível renová-los outra vez para o arrependimento, visto que para sempre estão crucificando de novo a Cristo Jesus e levando a ignomínia, a vergonha eterna. Esses crentes falsos vão cair. O mártir, a testemunha de Cristo, é aquele que crê no Evangelho. Segundo, vive o que crê. E terceiro, fala o que vive. Fala o que vive. Durante muito tempo eu vi gente por aí dizendo o seguinte, que ser testemunha não é ficar falando, não. Ser testemunha é ficar vivendo. A testemunha também fala. Se uma pessoa for dar testemunho no tribunal, ela não tem que falar? Ou ela vai ficar lá calada? E o juiz vai dizer, pode falar, testemunha, sua vez de falar. Não vou falar nada não, estou só vivendo. A testemunha fala. A testemunha tem que falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quem é testemunha de Cristo tem o coração cheio de Cristo. Quem é testemunha do verbo de Deus, da palavra de Deus, tem o coração cheio da palavra de Deus, porque nela medita de dia e de noite. E como Pedro e João disseram em Jerusalém para os sacerdotes, é impossível deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Falamos. É verdade que tem muita gente por aí falando, mas não vivendo. Falando, mas não vivendo. São falsas testemunhas. Falsas testemunhas. Falando, mas não vivendo. Eles vão receber as consequências disso. A testemunha é aquele que crê no Evangelho, vive o que crê e fala o que vive. Porque como crerão se não houver quem pregue?
Ainda no seminário, essa semana, alguém falou isso para mim porque tinha essa ideia. Pastor, acho que pregar o evangelho é mais viver do que falar. Não, você tem que falar. A fé vem pelo... Ainda que as pessoas vejam você vivendo, elas vão crer se ouvirem você falando. Como crerão se não houver quem pregue? A fé vem pelo ouvir a pregação. Então o que você prega confirma o que você vive. E o que você vive confirma o que você prega. Porque o que você prega e o que você vive é o que você crê. A palavra de Deus, Cristo Jesus. E quando diz em Romanos 10:17 que a fé vem pela palavra, vem pelo ouvir a palavra, significa, amados, que o que nós temos que viver e o que nós temos que falar é a palavra. Porque tem muito crente que fica por aí à caça de mensagens, do que está pregando fulano, do que está pregando Beltrano, do que está pregando ciclano, o que a igreja tal está pregando, o que o livro tal de fulano de tal diz. As palavras dos homens não fazem nada. É a palavra de Deus que traz a fé. Entendeu? Eu já li muitos livros de homens, livros bons e livros maus e livros mais ou menos. E até os bons tinham coisas más. Mas a palavra de Deus tem tudo de bom. Os livros dos homens são falíveis. A palavra de Deus é infalível. As interpretações dos homens são falíveis, mas a palavra de Deus, interpretando a própria palavra de Deus, porque essa é a regra bíblica de interpretação, a Bíblia interpreta a Bíblia, a interpretação que a própria palavra faz de si mesma é infalível, é a verdade absoluta. E é isso que devemos ver. Em vez de andar por aí querendo ouvir A, B, C ou D, temos que fazer como o homem do Salmo número 1 faz. Pegar essa Bíblia aí que você tem em sua mão e meditar nela de dia e de noite. Aleluia. Porque ela é a palavra de Deus. É o pão vivo descido do céu. É o maná espiritual. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o verdadeiro pão que desce do céu é o que dá vida ao mundo. E aí ele completa dizendo: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Quando será esse último dia? Quando ele aparecerá. Olha o que acontece aí. Atos 1. Nós lemos o versículo 8. As últimas palavras de Jesus. Agora olha o 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Desapareceu na nuvem. Nesse momento deve ter tido assim um sentimento de nostalgia. Que saudade, ele foi embora, e agora? E agora, hein? E agora? Agora que ele foi embora, né? Aí olha o que Deus teve que fazer. Deus teve que mandar 2 mensageiros, 2 anjos. Versículo 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram:
Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Aleluia. Jesus aparecerá. Jesus virá em glória, como os primeiros discípulos o viram subir. Todos os seus discípulos reunidos na consumação do século o verão voltar. O verão aparecer de novo na sua natureza humana, unida à sua natureza divina, mas não apenas no aspecto invisível da natureza divina, mas no aspecto visível da sua natureza humana glorificada. Veremos o mesmo Jesus glorificado que Deus permitiu que o apóstolo João visse na revelação do Apocalipse, o ancião de dias. O homem Jesus, cheio do Espírito Santo e cumprida a obra da nossa redenção. Por quê? Volta para Hebreus 9:28. Porque ele já se ofereceu uma vez para sempre, tendo se oferecido uma vez para sempre. Uma vez que Jesus se ofereceu na cruz por sacrifício, foi suficiente para tirar os pecados de muitos. Você está entre esses muitos? Por que fala muitos aqui e não todos? Paulo responde essa pergunta em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. A fé não é de todos. A obra da salvação é suficiente para salvar todos. A obra da salvação tem os dois aspectos: o aspecto da suficiência e o aspecto do propósito. No aspecto da suficiência, o sangue de Jesus é suficiente para salvar a todos. Como João escreveu em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele está falando em termos de suficiência. Mas em termos de propósito, a salvação opera naqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Esses são os muitos aqui desse versículo, para tirar os pecados de muitos. Aleluia! Acontece porque Jesus não apareceu ainda, porque nós estamos nessa promessa. Diga comigo: Cristo aparecerá. Porque o verbo está no futuro, porque o número desses muitos ainda vai se completar. Deus já sabe, desde antes da fundação do mundo, o número exato desses muitos, e desde antes da fundação do mundo já tem os seus nomes escritos naquele que se chama o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, porque quando o propósito de Jesus morrer foi estabelecido antes da fundação do mundo, ele já se tornou válido para toda a história
história dos seres humanos na face da terra, no meio da qual Deus está no cumprimento de todos os tempos, na administração de todos os tempos. Deus é o administrador de todos os tempos, e nessa administração de todos os tempos, os que serão alcançados pelo poder do sangue de Jesus, todos serão alcançados. Nenhum daqueles que Deus predestinou para a glória será perdido. Todos serão alcançados, porque agindo Deus, aleluia, glória a Deus, amados. Uma vez completo esse número, então, final do versículo 28, Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aleluia. O que é aguardar Jesus? É a esperança. Essa é a esperança. Romanos capítulo 8, Paulo declara assim: esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Abra sua Bíblia em Romanos 8 e leia esses versículos que eu acabei de citar para vocês, versículos 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Leiam. Os que aguardam a salvação, aguardam com a viva esperança. Por isso vivemos pela fé, pela esperança e pelo amor. Esses três. O maior desses é o amor. Porque a fé no que não vemos terá cumprido a sua missão. Por isso Jesus é o autor e o consumador da fé. A fé será consumada quando ele aparecer e o veremos face a face. Quando ele aparecer, acabou a nossa espera, porque não estaremos mais esperando, porque ele já terá chegado. E aí nós vamos mergulhar na eternidade do amor do nosso Deus e do nosso Salvador, Cristo Jesus. Por isso o maior desses é o amor. Por isso esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A Epístola aos Hebreus, o que ela trabalha mais? A fé e a esperança. Porque essa é a doutrina soteriológica. Para nós que aguardamos a Jesus para a salvação. Em Romanos, se você ler o início de Romanos, capítulo 5, fala da fé. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Fala da esperança. Nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E fala do amor. E a esperança não engana, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia, amados.
Então, Romanos 5, de 1 a 5, você vê fé, esperança e amor. Para aqueles que o amam, Deus tem preparado grandes coisas. E a primeira delas é o aparecimento de Cristo. Ele vai aparecer. Podemos dizer que ele está prestes a aparecer. 3 vezes ele prometeu no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Eis que venho em breve. Algumas traduções colocam eis que cedo venho. Ele não vem tarde, ele vem cedo. Não é demorada a sua vinda. Depois você leia 2 Pedro capítulo 3. Não é demorada a sua vinda, como muitos julgam. Mas Deus não quer que nenhum de nós pereça, mas que todos aguardemos Jesus. E que por ele sejamos encontrados, como Paulo escreveu em suas epístolas, de pé e não caídos, vestidos e não despidos. Portanto, como disse Deus através do profeta Amós para Israel, agora ele diz para o novo Israel, a igreja de Cristo: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Essa preparação tem um nome tratado aqui na Epístola aos Hebreus. Repita comigo: santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. É assim que o aguardamos. A obra da salvação não podíamos realizar, ele realizou. Mas ele confiou a nós a responsabilidade de nos santificarmos na sua palavra. Por isso ele orou por nós em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor.